energia. E energia é vibração. E perispírito é vibração desta matéria. E na espiritualidade, você vai estar no campo vibracional da vibração da tua matéria. Perispirítica. Perispirítica. O corpo já ficou. E é ali que você vai estar situado. E você vai ver que existem zonas vibracionais superiores. Você vai querer ir para lá e não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem condições de fazer essa passagem. Então, o que é que você precisa? Reencarnar. Aí você fala, vou reencarnar para poder tirar o meu peso perispirítico. Aí chega aqui, aí, churrasquinho, cerveja, folia, tá tudo ótimo, tudo bem, que coisa boa. Desencarnou. Para onde? Mas eu vou no centro espírita. Eu vou me tornar espírita. Vou tomar água fluidificada, vou tomar passe, vou ouvir as palestras, vou ouvir lá a cara que vem lá falar, lá, ficar dizendo das coisas, vou ouvir tudo isso para poder melhorar. Mas só que eu não fez nenhum exercício que devia fazer. É a mesma coisa que pagar academia e não ir. E não ir à academia. É bem isso. É bem isso. É bem isso. Aí chega lá, desencarnou, outra vez estou aqui. Mais pesadinho. Outra vez aqui. Engordou? Não. Se engordou, vai um pouquinho mais. Mas o espírito não retrocede. Não retrocede no que já conhece. No que desconhece, vai em frente. Vai ganhando peso. Vai ganhando peso. Então precisa se tomar cuidado. Então, ser caridoso, por isso que eu te falei, é muito mais. É fazer a série de exercícios com afinco. E quem quiser saber essa série de exercícios, basta ler a passagem de São Paulo sobre a caridade. Ali estão os exercícios todos, né? A série toda. Não faça a série toda que não tem físico para isso ainda. Mas pega um item que está mais próximo daquilo que você acha que precisa fazer e faça aquele item. E vai fazendo encarnação após encarnação, vai fazendo os outros itens. Nós temos um mundo de regeneração para fazermos tudo isso. Desde que a gente permaneça nesse mundo de regeneração. Tá? Gente, ó, eu vou falar uma coisa. Vocês têm esse livro que falando, porque vocês se imaginem com os mesmos políticos lá no outro planeta. Porque esses políticos vão tudo para lá, né? Não. Não, para lá, andar para o outro planeta, possivelmente. Já estou no caminho. Façam suas escolhas agora. Eu estava falando, essa semana eu estava conversando com umas pessoas. Tem um livro psicografado pela Zíbia, no início, quando a Zíbia era espírita ainda, que escrevia livros psicografados espíritas, do Silveira Sampaio. O Silveira Sampaio era tipo Jô Soares, né, da época dele, e era um cara muito engraçado, muito brincalhão, e ele falava de política, disso, daquilo e tal. E ele escreveu, num desses livros que ele psicografou pela Zíbia, ele escreveu sobre o movimento político na cidade espiritual que ele estava vivendo. Né? E tinha eleição para a governança daquele planeta, daquela cidade espiritual, e tinha um candidato que ele falou, eu não vou falar o nome, mas era um político conhecido que teve na época do Brasil. E a plataforma dele, e estava cheio de espíritos ouvindo no palanque o discurso dele, e aplaudindo ele, a tese é o seguinte: a não necessidade de reencarnar mais. Ele afirmava que não havia mais a necessidade. Não, chega de reencarnar, chega de sofrer, chega de passar problemas, vamos ficar por aqui, não saímos mais, colocamos. E era o discurso dele, é engraçadíssimo quando você lê. O povo é brasileiro. Não, pode ser de outro, mas o político vai lá só fora, vai continuar. Eles continuam os mesmos. Tomar um café? Bom, não vamos, então, tá. Aqui eu já acabei essa aqui já, né? Esses 5 pela inteligência. Então a gente toma um café e voltamos para a etapa final. 15 minutos, tá? Tá bom.
até sair a última pessoa. Vai demorar. Não, eles vão ouvir que eu já comecei. Bom, então, nós paramos aqui, vamos ver o quadro seguinte. Isso é algo muito importante que alguma coisa já falei e vamos continuar falando. Esta nova geração que está vindo agora, que a gente já está intitulando de uma série de coisas, né? Não é composta por espíritos eminentemente superiores, mas tendo progredido, estarão dispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, os espíritos voltados ao bem que estão vindo não são espíritos iluminados, não são espíritos de luz, não são espíritos superiores, né? Mas tendo progredido, já progrediram, né? E estarão dispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, esses espíritos voltados ao bem que já estão reencarnando vão cooperar com esse movimento regenerador. A geração antiga se distingue pela negação a Deus e propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez e do apego a tudo que é material. Então, vamos aqui ver essas duas gerações que estão em conflito, né? O grande conflito moral que está existindo são dessas gerações que aí estão. Uma que não é composta por espíritos superiores, mas já são espíritos voltados ao bem que vão ajudar a progredir, a trazer novas ideias no campo da moral. E outros que são ainda, que se distinguem pela negação a Deus. Não é negar a Deus, é não aceitar a Deus, a não aceitação de Deus. Deus é uma figura mitológica, que não tem nada a ver com a realidade da vida dele. Né? O que é antiga, Davi? Antiga é a terminologia que ele usa, mas em vez de pôr antiga, vamos pôr rebelde ou que impede com que essas ideias progressistas se instalem entre nós. São os espíritos mais resistentes. Vamos pôr resistência. Então, a geração resistente se distingue pela negação de Deus, propensão instintiva às paixões degradantes. Hoje a gente vê aquela coisa que acontece de tudo, né? São coisas que são degradantes, mas abertas hoje, completamente abertas, e ninguém tem a menor noção daquilo que está, inclusive, fazendo. Aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez e do apego a tudo que é material. Então, essas pessoas, não é que cada um seja tudo isso, não é que cada um tenha todas essas coisas, mas tem uns que são resistentes no ódio, outros nos ciúmes, outros na cupidez, a materialidade, a posse das coisas, isto é meu, isso aqui me pertence, briga, luta e discute por bens materiais. Quer dizer, então, são características da geração antiga, daqueles que são resistentes ao bem. Ações estas que travam o progresso moral e que serão expurgadas do planeta. Essas ações serão expurgadas. Por quê? Porque não há como permanecer no planeta, que vai ser de regeneração e vai levar ao progresso da humanidade, espíritos que ainda estão resistentes nessas formas de ser e de viver. Então, essas são as imperfeições a serem vencidas, ainda tem possibilidade de serem vencidas, né? As coisas estão ocorrendo desde aquela época e ainda vai ocorrer mais adiante. É um processo cíclico, mas de alguns milênios, ou de algumas centenas de anos, não vamos dizer milênios, mas são centenas de anos para que se efetuem. Okay? Nem todos serão excluídos. Isso é importante a gente compreender. Só haverá exclusão definitiva aos espíritos rebeldes,
que se tornaram surdos à razão, se tornaram surdos à razão e ao bem. Então, são aqueles renitentemente rebeldes que serão excluídos do planeta. Muitos espíritos retardatários não irão a mundos inferiores. E aqui a gente vai explicar o porquê. Pois são espíritos que, subtraídos da influência da matéria e dos espíritos rebeldes, verão na espiritualidade a vida de maneira diferente. Então, quando você retirar os espíritos rebeldes, aqueles espíritos que ainda seguiam as ideias dos rebeldes, mas sem a consciência do que estavam fazendo, da rebeldia que estavam tendo, esses espíritos permanecerão. Por quê? Porque eles se tornarão surdos, eles se tornaram surdos, né? Eles serão subtraídos da influência da matéria e dos espíritos rebeldes. Na hora que eles não tiverem essa liderança na vida deles, eles vão ver diferentemente, principalmente na espiritualidade. Hoje, eu não gosto de falar de política, mas mais ou menos. Mas falando de política atual, para que a gente possa fazer um paralelo, você vê seguidores de políticos cegos. Os caras roubaram, fizeram, prejudicaram, mas eles continuam. Não pode, tem de ser, porque seguem a esses espíritos rebeldes. Mas na hora que esse espírito rebelde não estiver mais aqui, eles vão ter de buscar outra consciência, outra liderança, outro caminho. Eles estão seguindo porque eles acham que aquilo é verdade. É como se fosse um dogma, como se fosse um processo em que não há como haver mudança. Eu tenho de seguir, tenho de obedecer, tenho de dizer amém. Pode ser tipo hipnose? Que nem foi... Chega a ser uma hipnose. São espíritos retardatários que ainda não têm um poder de raciocínio muito mais amplo. Então, eles seguem a liderança. E essa liderança, para eles, eles seguem cegamente a liderança. Eles não raciocinam, eles não pensam. Não, conhecimento. Mas não tem profundidade de raciocínio. Não conseguem raciocinar por conta própria. Eles seguem a liderança. Se o cara falou que branco é preto, o cara fala, é preto. Mas é característica da pessoa, mas é que não consegue raciocinar, profundamente influenciados e seguem achando que ali está uma liderança válida, né? A salvação, o caminho da vida deles. Mas são retardatários. Preguiça de pensar. Não é preguiça, é incapacidade ainda de raciocinar e de pensar. São manipulados. Não, na religião é a mesma coisa. Você vai encontrar na religião isso, você vai encontrar na política, você vai encontrar nos esportes, você vai encontrar em todas as áreas. Em todas as áreas vai se encontrar isso. São pessoas que não têm ainda uma capacidade própria de raciocínio, de pensamento, de utilização do seu livre-arbítrio. Extinguir o certo. Isso só aplica também aquelas pessoas que seguem aquelas religiões, o Islã, mas também, mas veja só. Outro dia, o espírito que ele não deixava a mulher prosseguir na história que ela estava fazendo, porque ele tinha feito um pacto, né? Tudo bem. Vou juntar as duas. Coisas. Nós não podemos estigmatizar o islamismo, nem o catolicismo, nem os evangélicos, nem os espíritas, seja quem for. Você tem aqueles que são radicais nessas ideias. É desse radicalismo que está se falando. Então, eles se agrupam. E seguem, como grupo, cegamente aquilo que as lideranças propõem. Eles não pensam. São radicais. Eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez. A Sara também, nós somos judeus, né? E dentro do judaísmo,
e dentro do judaísmo, você tem, lá em Israel, você tem um grupo de judeus ortodoxos, que não aceitam, inclusive, a existência do Estado de Israel. Eles não aceitam. Eles aceitam a descrição bíblica de Israel, esperando a vinda do Messias. Esperando a vinda do Messias, que está escrito pelos profetas do judaísmo. E fala nessas profecias das regiões em que ele irá vir. E eles então vão em terras dos palestinos e exigem com que o exército de Israel e os políticos de Israel deem aquela terra, invada aquela região e deixe eles morarem lá naquela região, que eles estão esperando o Messias. Lá. No meio expulsando de quem é a terra os palestinos. E querendo ficar lá. E aí isso traz revolta. E a revolta você tem que trazer o exército para apoiar. Mas por que os políticos de Israel apoiam esses caras que fazem isso? Porque eles dependem dos votos deles para se elegerem. Então, como eles dependem dos votos deles para se elegerem, e lá as minorias são muito fortes, e por 10% a mais para cá ou para lá elege-se o primeiro-ministro tem de fazer com que essas áreas existam. E lá eles têm de levar o exército lá, porque os caras se implantam no meio dos palestinos esperando vir o Messias. Dá para entender? São surdos A arrasados. confusão que eles fazem. E eles estão lá no meio da cidade, e se você, no dia de sábado, andar de carro, andar de coisa, eles apedrejam. Não pode. Não pode. Nada. Eles não acendem luz. Quer dizer, então você tem um grupo de pessoas que você fala, pô, mas como é que os caras pensam assim, agem assim, querem isso? E você vai encontrar isso no meio dos islâmicos também, de um grupo radical, que em nome de Allah fala, o que é que diz no Corão, que eles entendem do Corão, né? Que todos terão de ser fiéis ao Corão. Aqueles que são infiéis têm de morrer. Mas eles falam. Mas eles olham o Corão de uma maneira própria. E esses que estão esperando o Messias, olharam alguma coisa? E se chegar para eles e falar que Messias já veio, você vai morrer. Te mata uma. Você vai falar, mas Messias já veio. E as profecias dos antigos, dos profetas judeus, que Messias viria, veio em nome de Jesus, quando veio vivendo aqui. Vai falar para eles te matam. Eles não vão admitir. Eles mataram o primeiro-ministro de Israel, que fez a paz com os palestinos. Mataram o cara. Quer dizer, então são coisas que não dá para entender. É essa a falta de razão. Fanatismo, né? O fanatismo é uma crença cega, sem raciocínio, sem pensamento. É uma fé cega. Como você falou no Há um primeiro, entendimento que eles têm. aos surdos a razão, né? Como você falou aqui no primeiro. Não dá razão. Então é muito difícil. Então você não consegue fazer esses espíritos rebeldes, você não consegue modificá-los. Por que eles continuam encarnando aqui na Terra? Mas é esse o tempo agora que vai acabar. É a mudança que vai acontecer, os tempos chegados que vai ocorrer, e a todos está sendo dada a oportunidade para falar, venham, faça pelo teu livre-arbítrio, saia desse caminho que você está. Mas ele volta e repete. Todos eles. E você vai encontrar em todos eles, você vai estar encontrando hoje na Europa racismo, de novo, contra os imigrantes, você vai encontrar problema de racismo de cor, problema de homofobia. Então você está encontrando tudo, em todos os casos. Tem escravidão. Tem escravidão, tem exploração de menores, você tem tudo ainda. Aí você fala, pô, mas é o processo dos espíritos ligados à materialidade da vida. Não, tem criança que faz trabalhar a criança lá, não conhece nada, trabalha e eu ganho dinheiro. Mas isso daí tem a ver com o ser humano.
Nem dentro do centro Mas- espírita a gente vê lá mesmo no Taipava, fala do centro. Tudo, mas isso são os rebeldes, são espíritos rebeldes. E tem em todas as áreas. A gente não pode só falar de um ou de outro, é em todas as áreas. Todas as áreas. Infelizmente. Falta de amor. E você tem uma massa de espíritos que seguem. Os espíritos que seguem essas lideranças, o problema é o líder. Os espíritos que seguem são retardatários. Que depois que perder essa liderança, eles vão se modificar, eles vão ver de maneira diferente, uma maneira diferente de poder viver e de poder ser. Mas são os retardatários. Mas os rebeldes, esses daí vão ser excluídos. E são esses que têm de ser excluídos e já estão sendo. Mas eles vão acabar provocando, pelo radicalismo deles, de todos eles vão provocar grandes confusões, grandes processos de lutas que podem trazer desencarnes muito fortes. Talvez até em um processo de guerra muito violento. Que será mais uma guerra que a humanidade vai passar. Não vai ser a guerra final, a guerra do final dos tempos, mas vai ser mais uma das guerras que vai acontecer. Só que essa guerra tende a ser terrível. Hoje você tem armamento atômico, você tem esses negócios que voam sem piloto, que vai aqui, ataca lá. Né? Armamento biológico. Biológico, o tecnológico também, que explode o celular no ouvido do cara. Você tem situações hoje que qualquer processo de uma revolta mais coletiva vai trazer mortes aos montes, desencarne aos montes. Né? Esse processo a planeta já passou e deverá passar de novo. Mas não é a guerra que será o final. É aqueles que provocaram a guerra que estão no seu final de tempo aqui de vida. De reencarnações nesse planeta. Terão de reencarnação em planetas inferiores. Quando vieram os capelinos para cá, eles vieram aqui como anjos? Não, eles vieram como rebeldes. Trouxeram o conhecimento que eles tinham, mas também trouxeram a guerra, trouxeram a violência, trouxeram as lutas fortíssimas de poder, trouxeram tudo junto. Formaram religiões, né? Que são religiões que trazem até hoje esses problemas. Né? Eles deixaram um legado positivo, mas também tem muita coisa negativa que eles deixaram. No mundo, ele diz o seguinte, que eles que vieram de capela para cá, e se regeneraram, eles têm a oportunidade de voltar. Alguns voltaram, mas outros estão ainda aí, liderando. Não desistiram. Ainda não desistiram. 60 mil anos só não dá para desistir assim. E numa guerra dessa, ou um embate qualquer desse aí, e as pessoas que não têm nada a ver, que vão desencarnar? Mas precisa. Uma boa. Está programado já isso? Não é programado. Isso aqui é do livre-arbítrio das pessoas, da humanidade. Se a humanidade quiser fazer guerra, faz. Se não quiser fazer, não faz. Não, mas se eu estou passeando lá perto e eu morro, não estou querendo, não faço Não, parte desencarnou, daquilo lá. mas eu desencarnou. E daí, você acabou? Não, mas eu não Então, queria. não queria. Estar lá no lugar. Alguém quer desencarnar? Quem que quer? Quem desencarna sem estar no momento? É isso que eu estou falando. Você acha que teve Eu não tenho medo, é que eu não quero morrer lá na guerra. Teve o tsunami lá na Indonésia. Morreu 40 mil. 40 mil. Você acha que todos foram escolhidos a dedo para morrer lá? Mas Absurdo. Morreu quem estava lá. uma coisa interessante, livre-arbítrio é totalmente diferente de destino. De destino. Destino é essa coisa traçada, essa coisa, olha, vai morrer tal dia, tal hora e tal. Isso é destino. O livre-arbítrio é as escolhas, tudo que você escolher. Então... Para fazer, mas veja só, são duas escolhas. Duas escolhas. A primeira escolha é antes de reencarnar. Quando você já fez a escolha antes de reencarnar, ou fizeram para você a escolha reencarnatória para você, quando isso foi feito, o teu destino está traçado. Então o destino não é ao acaso também. É um processo de livre-arbítrio anteriores, de má utilização ou boa utilização, e de livre-arbítrio na escolha ou não, depende. Você já traçou o teu destino. Quando você chega aqui, o teu destino, você tem uma linha geral
do teu destino traçado. Mas o dia a dia da tua vida é teu livre-arbítrio. A cada minuto nós utilizamos o livre-arbítrio, que é o processo de escolha. Quem mandou você estar lá no tsunami na Indonésia? Tinha gente que estava lá passeando, lá com a família de férias. Né? Podia ter ido para o México, mas foi para a Indonésia. Mas o que acontece de consultar a agenda espiritual? A pessoa não sabe, né? Então, Não, nós temos que tirar um pouquinho essa coisa mística de que só vai morrer, se tem de morrer, se não tem de morrer. Numa guerra que morre, né, nós estamos conversando lá com o senhor, na Segunda Guerra, morreu 40 milhões de pessoas. Foi tudo escolhido, os 40 milhões? mas também foi ao acaso, né? Hã? Mas também não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Tinha de estar lá naquela região. Tinha que ficar lá. Naquela região, uns morreram, outros não morreram, mas não tem esse fatalismo de que vai morrer uns e não vão morrer outros, e como se tivesse escolha de quem vai morrer e não vai morrer. É a mesma coisa da peste negra. Morreu 1/3 da humanidade, não foi escolha. Como? Desculpe, não entendi. Aonde tiver vai, e às vezes e não tem essa hora tão precisa assim. Essas coisas não se dão tão precisamente. A gente precisa ampliar um pouquinho mais essa visão da morte, do reencarne. Encarnar é bom. Tem reencarne. Nós somos, eu assim não vou acabar a palestra, mas tudo bem, vamos indo. Né? Mas tem reencarne que se faz simplesmente pela lei da gravidade. Reencarne. Pela lei da gravidade. O cara vai... O sofrimento é tão intenso na espiritualidade, ele vai adensando tanto o perispírito, adensando tanto o perispírito que ele reencarna. Seria o conforto. Que é o conforto. Tem um controle superior, mas o controle superior não é em relação a ele, é em relação a um grupo de espíritos naquela situação. E eles fazem reencarnar. Reencarna pela lei da gravidade. Então nós temos que mistificar, porque sabe, que a gente pensa que o reencarne é como se dá no nosso lar, como se dá lá no Memória Suicida. Isso aqui é exceção. É exceção. É exceção. Os reencarnes, a maioria das vezes, se dá por um certo automatismo. Nós tivemos discussões homéricas no nosso grupo lá a respeito disso, e a gente acabou decidindo falar, reencarne por baseada. Então junta na bacia e tchum, põe para reencarnar. Vai reencarnando para ir melhorando. E melhorando. Ainda nós estamos falando, quando a gente está falando, nós estamos conversando de uma população espiritual de mais de 20 bilhões de espíritos no planeta. 20 bilhões de espíritos no planeta. 7 bilhões é reencarnado. Se você dá um espírito protetor para cada um, você tira 7 bilhões lá dos desencarnados e sobrou mais 7, que tem de reencarnar também. 14 e sobrou 7. 7 encarnados, 7 cuidando dos encarnados e 7 que sobrou. Não bate essa conta. Essa conta não bate. Se você vai ver qual é a maior reclamação que tem em nosso lar, do processo reencarnatório no nosso lar, falta trabalhadores. Você vê que o André Luiz fica falando, não tem trabalhador, não tem isso, temos de ficar sempre fazendo tudo. Porque não tem. Não tem. Então não vão ficar imaginando, porque a gente fica se mistificando nisso, que tem um para cada um. Não, tem espírito protetor? Tem espírito protetor de 1 milhão de pessoas, né? Que não tem consciência ainda de como está reencarnado, desencarnado. Quantas vezes você, em manifestações espirituais, espíritos que desencarnaram não têm nem consciência que desencarnou? E tem espíritos encarnados que nem têm consciência de que já foram desencarnados e estão encarnados. Milhões. E vai se pensar o quê? Então tem de ter uma certa dinâmica reencarnatória que independe de tudo isso que está... Não é que negar o que está na literatura, de jeito nenhum. É entender que aquilo lá é uma exceção.
E não é a regra. Não é a regra. Não é a regra. Então não podemos confundir a exceção com a regra. Né? Vamos entender a regra. A reencarnatória. Confunde. Vamos voltar para a aula, não? Tá ótimo. Tá bom. Volta para a regeneração. Bom. Vamos entender. Pois são espíritos subtraídos da influência. Olha, então, muitos espíritos retardatários não irão a mundos inferiores. Pois são espíritos que, subtraídos da influência da matéria e dos espíritos rebeldes, verão na espiritualidade a vida de maneira diferente. Como será subtraídos da influência da matéria? Desencarnando. Desencarnes coletivos que acontecem. Então sai da materialidade da vida em momentos de grandes conflitos ou de grandes catástrofes climáticas. Então sai da influência da matéria, desencarnando. Ah, não tem consciência, estava programado para ele estar lá desencarnando naquele dia, naquela hora. Não. Não. É. Com a ajuda de espíritos benevolentes, aí entre os espíritos superiores, mudarão suas posturas observando os falsos caminhos que percorreram. Então, muitos dos espíritos retardatários mudarão dessa forma aqui. Dessa forma. Aonde? Aqui no planeta que se tornará de regeneração. Eles permanecerão. Espíritos retardatários, que hoje você fala, pô, mas eles estão fazendo isso. Não, eles estão com falsas lideranças. Ou estão seguindo lideranças que não deveriam seguir. Mas aqui eles vão ver os falsos caminhos que percorreram. Quando eles tiverem esse conhecimento, são espíritos retardatários, mas não são rebeldes, então eles permanecerão. E a grande massa de espíritos, verão que cederam a arrastamentos das circunstâncias e de maus exemplos. São espíritos retardatários que terão a oportunidade de viver com os espíritos voltados ao bem, bastando para isso ter ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Então são espíritos retardatários que conviverão espíritos voltados ao bem, sem aquelas lideranças rebeldes, e que vão compreender as ações. Não importa o que fizeram, veja. Ah, mas a lei de causa e efeito tem de voltar. Não importa o que fizeram. Isso aqui foi... Não, nesse momento de transição. Hoje eles estão tomando atitudes erradas por lideranças falsas. E depois eles vão estar com grupos de espíritos voltados ao bem. Mas não importa o que eles fizeram. Mas o que se propõem a fazer, e longe de serem hostis. O que interessa é o que se propõem a fazer. É o que eles propõem a fazer. E longe de serem hostis, serão auxiliares úteis ao progresso moral da humanidade. É a grande massa de espíritos que estarão reencarnados. E essa grande massa é que os espíritos voltados ao bem, com essa grande massa de espíritos retardatários, irão reconstruir o planeta dentro da regeneração que ele tem de ter. Porque nós vamos ver depois a necessidade dessa massa de trabalhadores. Será a grande massa de espíritos trabalhadores. Que serão necessários para que se possa fazer tudo isso. Tá bom. Tá? Então, tudo isso a gente vai ver num trecho final que eu trouxe de um livro, mas há 2000 anos. E, então, vamos voltar aqui, porque isso é importante da gente entender. Eu estou falando, tudo isso aqui é o resumo. Quem lê isso aqui é o que está lá no artigo de Kardec, na Revista Espírita de 1876. Aqui não é nada da minha cabeça ou de quem for. Tá? Não importa o que fizeram, mas o que se propõe a fazer. E longe de serem hostis, serão auxiliares úteis ao progresso moral da humanidade. A humanidade vai depender muito deles para moralmente poder crescer. Por quê? Porque a humanidade vai ainda continuar nas mesmas dependências reencarnatórias que temos hoje. Vai continuar tendo a necessidade de se alimentar, de morar, de se transportar, de ter toda a materialidade da vida. Isso não vai desaparecer. Sendo meio sarcástico, da mesma forma que eles eram cegos
para seguir o mal, eles vão ser mais ou menos... Eles vão aprender, forma, mas eles vão progredir, sendo que eles progredirão. Mas eles serão, uma grande massa de espíritos. E essa grande massa irá ajudar muito a constituir esse novo planeta que nós vamos viver. Porque ele será reconstruído em grande parte. Isso pode acontecer com ele mesmo enquanto essa mudança de estar no mal, Sim. Se você tiver uma liderança positiva levando eles vão entender e compreender. Porque são espíritos mais elevados que vão instruí-los. Hein? Lideranças positivas encarnadas que vão instruí-lo também. Pode estar encarnado ou desencarnado. Assim, não haverá uma renovação integral dos espíritos do planeta, mas sim a permanência dos voltados ao bem e daqueles que alcançaram uma modificação em suas disposições morais. Alcançar uma modificação, ele modificou o estado dele. E ele se propõe a fazer o bem, mas ainda não é voltado ao bem. Tudo bem, está disposto, fica, vamos trabalhar juntos, vamos fazer as coisas acontecer. Tá? Serão os mesmos espíritos, pensando e sentindo diversamente, expurgados somente os espíritos rebeldes. Então, qual será a população do mundo, no mundo de regeneração? Quando deixarmos de ser expiação e provas e passarmos a ser regeneração, quais espíritos passarão a viver nesse mundo de regeneração? Os mesmos que agora. Os mesmos. Só que expurgado dos rebeldes. A única diferença é essa. O expurgo dos rebeldes, não são muitos. A grande massa é o dos retardatários. A grande massa é dos retardatários. Infelizmente, a ação dos que serão excluídos. A ação dos que serão excluídos. Infelizmente, por negarem a existência de Deus, os espíritos rebeldes cavarão a sua própria ruína. Veja só que os espíritos das grandes massas que seguem a essas lideranças, eles creem em Deus, mas eles seguem liderança errada. Eles não deixam de crer em Deus. Né? Seus maus sentimentos os impelirão à destruição. Então, os espíritos rebeldes, e nós estamos vivendo isso plenamente. Né? Os espíritos rebeldes, seus maus sentimentos os impelirão à destruição, causando uma série de flagelos e calamidades que, sem querer, apressarão o advento da renovação. A renovação será apressada pela exacerbação da ação dos espíritos rebeldes. Então, eles cada vez vão se tornar mais hostis, mais rebeldes, eles vão querer impor de qualquer forma a rebeldia deles, e por esta força eles vão causar flagelos e calamidades que vai acelerar o processo de renovação. O mal é necessário. É necessário, e a renovação que se dará através da exacerbação das ações deles. E aí nós vemos aí essas coisas todas acontecendo, não só na área do islamismo, do extremismo islâmico, mas em todas as áreas. A gente vê essas ações, em todas as áreas. A gente vê conflitos de espíritos rebeldes em todas as áreas. Né? E isso vai fazer de tal maneira, vai ficar exacerbado, de tal maneira que vão trazer flagelos, dificuldades, possivelmente a guerra, e nisso tudo é que vai provocar uma aceleração desse processo. Ele está se acelerando. A gente sente a aceleração do processo. A cada dia é uma novidade. Não tem dia que não tenha mais isso, mais aquilo, mais assim, mais assado. Você se surpreende até dos fatos que estão se sucedendo. Mas é assim mesmo. Né? E aí a gente vai ver casos de obsessão, casos de possessão espiritual, pessoas que estão completamente desarboradas psicologicamente, espiritualmente. Então, a gente sente esse envolvimento, inclusive espiritual, porque essa exacerbação não se dá só entre encarnados,
também entre os desencarnados. E os desencarnados influenciam os encarnados. Então, essa influência também traz grandes calamidades e grandes flagelos familiares, flagelos pessoais. Né? Então, a gente vê esse processo de drogas e os drogados caminhando, e a gente vê a deterioração da pessoa, a degradação da pessoa humana, de uma maneira que você não tem o que fazer, você se sente impotente de poder agir diante dessa degradação. E o envolvimento espiritual é colossal. É colossal. Tem muita obsessão, né, nesse problema de drogadição que hoje existe, tá, no Brasil principalmente. Aí daí, você fala o quê? Eles vão ter uma nova oportunidade, os obsessores também vão ter. Como é que fica essa parte? Vai ficar como está sendo feito aí. Aqueles que são rebeldes serão depois afastados. Os que são retardatários estão seguindo a influência dos rebeldes, não importa o que eles fizeram, importa o que eles se propõem a fazer. Então vamos esperar. Agora vão desencarnar e na espiritualidade eles vão ver de maneira diferente. E eles vendo de maneira diferente vão ter novas oportunidades e isso vai se tornando natural. Esse ciclo evolutivo vai se tornando natural neles. Então a gente não pode estigmatizar as pessoas. Né? A gente tem de compreender o processo espiritual que ela está vivendo. Tem de compreender. A gente não pode julgar, falar, não, está errado, você não pode. Não. Infelizmente, são pessoas que se desviaram do caminho por seguir lideranças, más companhias, ou por si mesmo, por uma vontade própria, seguiram determinados caminhos que eles vão ter de se recuperar. Se propondo a se modificar, porque tem que ter essa proposta de modificação, propondo-se a modificar, ou seguindo os rebeldes e se tornando um rebelde. Você falando assim, Que- aquela história que você conta que tinha um grupo que vivia no bar, jogando, não sei o quê, e o Chico falou que eles eram assassinos, né? Estavam ali, né? Isso foi um outro caso. É um caso. Não, isso foi de um bêbado que, toda vez que acabava as reuniões lá em Uberaba, o bêbado chegava lá, todo bêbado, coitado, não tinha os dentes, tinha só 2 dentes, né? Todo mal bêbado. Tio Chico beijava a mão dele, babava na mão dele, né? Aí o Chico, eu não me lembro o nome dele, será José, como é que você está? Tá bom, tá. Tá. Aí ele pegava um dinheirinho no bolso, o Chico, né? Pegava e dava para ele, não esqueça de tomar a tua cachaça. Aí o pessoal chegava lá, Chico, você dá dinheirinho para ele tomar cachaça, ele está bêbado, e dá dinheiro para ele tomar cachaça. Ele falou, não, ele é um homicídio em potencial, a cachaça segura as ações dele. Bendita é essa cachaça que ele toma. Vai falar. Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Eu estou dizendo que isso aqui eu presenciei, você estava junto lá. A gente falou, mas o que é que a gente vai falar? O que é que vai se falar? Então, esses fatos, com a visão espiritual, ela tem que ser mais ampla. Ela não pode ser em relação a que a pessoa fez ou faz, ou porque não é, porque se veste de vermelho, de amarelo, de azul, de verde. Não interessa. Interessa o que ela está se propondo. A gente tem que ter sentimentos de amor, sentimentos de carinho, sentimentos de fraternidade, de solidariedade. E é aí que está a verdadeira cristandade. A gente não pode prejulgar, não pode ter preconceito, não pode, sobre aspecto nenhum, sobre nada. Sobre nada. Né? A gente tem que ter uma visão aberta da vida. E não é porque esses espíritos estão passando por esse processo que são espíritos que vão estar condenados. Não. 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 Bom, além da destruição, veja aqui que interessante, ver-se-ão suicídios, inclusive de crianças, e desequilíbrios mentais de grandes proporções. Isso aqui, a gente já está, inclusive, vivenciando. Já está vivenciando. Né? São coisas que irão acontecer. Haverá, inclusive,
além da destruição de flagelos, calamidades, trazido por uma guerra violenta, ainda haverá também esses lados espirituais de suicídios, inclusive de crianças, desequilíbrios mentais de grandes proporções. O que tem hoje em dia de espíritos desequilibrados, com depressões profundas, com situações conflitantes interiores, é uma enormidade. O que se atende, o que se conversa com essas pessoas é uma coisa grandiosa. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, sem que em nada seja derrogada as leis da natureza. Faz parte das leis da natureza. Tudo isso que vai acontecer faz parte das leis. Nada está fora das leis. Não é castigo. Não é castigo. É consequência. É consequência das atitudes coletivas e consequência da necessidade de uma lei natural de progresso do planeta. E o progresso do planeta se dá com a oportunidade dos espíritos que vivem naquele planeta de progredirem. E quem vai fazer o planeta progredir é o livre-arbítrio daqueles que ficarem no planeta. Quem vai construir esse novo mundo de regeneração? Nós. Nós se ficarmos. Nós. Se nós ficarmos, seremos nós. Com todas as responsabilidades do nosso livre-arbítrio e por um longo tempo de construção desse mundo de regeneração. Teremos um longo caminho pela frente de efetuação dessa regeneração. E sei lá quantos milênios, mas alguns milênios. E o nosso trabalho de hoje, de espíritas, perante esses desequilíbrios mentais, essas crianças problemas, a programação? Nós temos um trabalho. Não, eu vou chegar aqui já, o espiritismo nessa humanidade, porque aí vai tocar num ponto delicado, nosso, de espíritas também. Né? Ainda os sinais dos tempos. A fraternidade assenta os seus fundamentos em todos os pontos do globo. Você já vê aspectos de fraternidade sendo instaladas no planeta. Né? Você vê a exacerbação, a violência, mas você já vê aspectos de fraternidade sendo instalados. Então você vê aquele grupo de médicos sem fronteira trabalhando, você vê sociedades se agrupando para fraternalmente cooperar e ajudar. Já existe esse movimento voltado ao bem. Né? Os povos se estendem as mãos e a barbárie se aproxima do seu fim na civilização. Então, já está havendo, e começando a haver cada vez mais uma intensidade nessa movimentação. Os preconceitos de raça e de seitas diminuem, o fanatismo e a intolerância perdem terreno. Embora eles estejam agindo, estejam colocando, o terreno deles de ação hoje é muito restrito. Porque a gente não pode confundir aquilo que vem a ser os meios de divulgação atual com os fatos que eles estão gerando. Hoje você tem um caminhão detona um supermercado lá não sei em que cidade, no Oriente Médio, e morre 35 pessoas. Instantaneamente, é como se fosse um movimento terrorista contra a humanidade. Mas se você olhar corretamente, ele está localizado naquela rua número tal, na casa número tal, e teve 30 pessoas atingidas. A humanidade é de 7 bilhões e 400 milhões, mas parece que atingiu a tudo. É o efeito da... a função do terrorismo mas a da comunicação que possibilita isso. Se não fosse essa comunicação globalizada, você não saberia. Tá bom, afeta, mas o que eu estou falando que não é uma ação localizada. Quer dizer, aqui, dentro disso aqui, o fanatismo e a intolerância perdem terreno. Por incrível que pareça, eles estão perdendo terreno, mas a sensação que se tem é que eles estão ganhando terreno pela comunicação. Essa sensação de que eles estão ganhando terreno é da comunicação. Eu falo muito isso, já falei várias vezes. Vamos dizer, o pessoal que vive, a população que vive na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo. Não, eu não posso sair essa hora aqui porque está cheio de assalto, cheio de roubo, cheio disso, cheio daquilo, porque assaltaram isso, mataram fulano.